Bom, agora por fim vamos fazer um middleware. Esse middleware vai ser responsável para validar, né, rota restrita. Ele vai verificar se a rota é restrita e ele vai validar o token, né, do acesso ali do usuário em rotas restritas, né. Então a gente vai criar essa validação, né, um middleware de autenticação, onde ele vai pegar, né, do cabeçalho da requisição esse token do usuário e vai validar ele para ver se ele é um token verdadeiro. E se for verdadeiro, ele vai liberar as rotas restritas do nosso sistema, beleza? Então aqui, ó, na pasta source, vamos criar um novo folder e esse folder vai ser chamado de middleware, os middlewares. A gente vai criar esse folder aqui. Aqui dentro nós vamos criar um arquivo de auth middleware.ts. Agora a gente tem aqui o nosso arquivo onde nós iremos criar as nossas regras. Primeira coisa que eu vou fazer é algumas importações. Vou importar aqui o request response e o next function. Vamos voltar a usar a biblioteca aqui de manipular os tokens e vamos usar também as variáveis de ambiente, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma interface de requisição para a gente receber o ID de usuário. Então vamos criar essa interface, onde essa vai chamar auth request. Ele vai pegar, vai estender, né, de request, e aqui dentro a gente vai pegar o usuário, que ele não vai ser obrigatório, e vai ser o number aqui do ID, e aqui a gente tem a nossa interface. Vou colocar aqui também a documentação do nosso middleware, né? Então o que vai ser o nosso middleware? Ele vai validar o token de autenticação JWT, né? Com o Java o Java Web Token, né? JSON Web Token. Então aqui ele vai, como parâmetro, a gente vai ter alguns objetos e uma função para passar o controle o próximo middleware, né? Então a gente vai passar o objeto da requisição, o objeto da resposta e aqui a função para passar o controle do próximo middleware, beleza? E aqui agora a gente vai começar a fazer a nossa função. Isso aqui, ó, é interessante a gente fazer, por exemplo, quando a gente chamar a função de verificação de token, a gente saber o que a gente tem que passar aqui dentro, né? Então, no caso aqui a gente não vai retornar nada. A gente só vai fazer a função, ela vai gerar ali uma informação e ela vai validar. Se sim, ele vai dar um erro, se não, ele vai ser vai retornar as mensagens. Então ele vai ser um void ali. Mas igual aqui, ó, como a gente fez aqui no migration, ou aliás no nosso serviço de autenticação, quando a gente usa aqui o login, né, a gente vê ali, ó, que ele pede alguns parâmetros, né? Então aqueles parâmetros aqui, ó, isso aqui é a documentação que a gente usou para poder fazer com que isso aqui fique bem mais organizado, beleza? Então aqui, ó, ele passa os parâmetros, ele vai retornar aqui a nossa promessa. Ele fala aqui que é os parâmetros, então é o e-mail, a senha, os dados de retorno, que vai ser o token de acesso e os erros. Então é a nossa promessa ali. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, beleza? Dito isso, agora vamos começar então a desenvolver o nosso serviço aqui de middleware, beleza? Então a gente vai fazer um export
onde aqui vai ser uma function de verificação. Então vou colocar aqui verify token. Então vamos verificar o token. Aqui a gente vai passar um request. A gente vai passar qual request? Esse request aqui, ó. Como ele já extende de request, então a gente vai passar ali dentro dessa interface aqui no nosso request, para a gente já conseguir pegar esse usuário ali também. Dito isso, a gente agora vai passar o response. A gente vai passar o response aqui, o next, para next function. Eu acho que não pus os dois pontos ali. Next function. Beleza. E ele vai retornar um void, né? Ele não vai retornar nada, então a gente vai fazer ele um void aqui. Agora, o que a gente vai fazer, né? Eu vou colocar aqui o passo a passo já documentado, para a gente ir seguindo esse passo a passo aqui. Primeiro a gente vai obter, né, o token do cabeçalho da requisição. Então a gente vai pegar ali um read. Depois que a gente obter esse token, a gente vai verificar se esse cabeçalho contém o token, né? Depois a gente vai fazer uma separação do token, né, do prefixo bir, né, que ele passa ali no cabeçalho da requisição. Após a gente vai fazer o que? A verificação do token, caso ele foi fornecido corretamente. Então a gente vai fazer uma verificação e a gente vai fazer ali um retorno de erro, caso o token for inválido. E depois a gente vai fazer então o try, né, e o catch. Depois de verificar, a gente vai fazer o nosso try catch aqui, onde esse try vai trazer o catch vai trazer os erros do nosso token, se ele vai ser inválido ou expirado. E aqui a gente já vai fazer a verificação de decodificação, né? A gente vai decodificar para ver se realmente é um token válido. E aí então a gente vai atribuir esse ID do usuário para autenticação, né, da requisição, e vamos passar o controle para a próxima função da rota, beleza? Então essa função da rota nada mais é que um next aqui. E aqui a gente vai trazer nossos já conhecidos erros. Esse aqui, no caso, é de token inválido, então ele vai passar um login aqui, um token de login. Dito isso, agora a gente vai começar a criar aqui o nosso middleware de autenticação. Como é que ele vai funcionar? Por enquanto, a gente vai pegar aqui então a requisição do cabeçalho, né? Auth header. Vamos pensar aqui um header. E aí a gente vai pegar aqui uma requisição, onde ele é um header, né? A gente coloca no plural. E aqui tem a autorização, né? Beleza. Como é que a gente passa essa autorização aqui? A gente vai passar, por exemplo, se a gente vir aqui numa lista aqui de situação, pode ser também de usuários, vamos colocar aqui de usuários. Beleza. Aqui na lista de usuários, eu vou passar a autorização aqui em cima. E aqui em cima, eu vou passar o BIT token, né? E aí, eu vou passar o token aqui. Por exemplo, nesse caso, como os meus usuários ainda não tem nenhum esse aqui já é a lista. Vou ver aqui, tá passando ali em cima, beleza. A lista está aqui embaixo. Como eu não estou passando nenhum usuário aqui, então eu não preciso dessa autenticação. Mas aí na hora que eu chamar esse middleware aqui,
em alguma rota, por exemplo, ali eu estava listando o usuário. Se eu vir aqui no controller, cadê o nosso controller de usuários? Beleza. E eu importar aqui o nosso verificar token. No caso é auth é o auth middleware, né? Só que aí eu preciso passar o from aqui. Então aqui eu vou ter o caminho do auth middleware. Passar só ele aqui. Middleware. Aí a gente vai passar aqui o caminho dele. Barra middleware. Beleza. Temos ali o caminho do middleware. E aqui a gente vai passar o nosso verify token. Beleza, na hora que eu passar esse verify token aqui, ele verificar, acho que é um from. Então aqui a gente importou a nossa autêntica middleware. Beleza, conseguimos importar aqui. Depois que a gente verificou isso aqui, a gente vai fazer a verificação, ó, aqui na rota. A partir desse momento eu estou chamando aqui nessa rota o nosso token, né? Então se eu estou chamando o token, agora eu vou verificar aqui o cabeçalho, o nosso token, para poder ver se a pessoa tem no cabeçalho o token, né? Então eu vou passar aqui um erro. Deixa eu copiar aqui o erro. Esse erro aqui. Vou passar aqui o erro. Mas antes disso eu vou verificar se ele está autenticado. Auth header. E aí eu trago o erro aqui para ele. Se ele não dá erro, eu vou trazer um next aqui, né? Então vou trazer o next. Tá, vamos testar isso aqui para ver como é que vai funcionar essa nossa autenticação aqui. Aqui nós temos situações, vamos apagar. A gente colocou aqui no usuário. Token inválido ou expirado. Beleza, a gente já está testando aqui o nosso serviço de autenticação, porque ele já viu que a gente não tem esse cara aqui, né? Mas eu posso passar, se eu tirar, por exemplo, deixa eu tirar aqui eu posso passar aqui uma autenticação para o nosso cabeçalho, né? Então da última vez que a gente fez a autenticação foi aqui no auth, a gente passou aqui no corpo, um send, fiz o login, tenho aqui o token, vou copiar esse token aqui, e aí eu vou passar ele, deixa eu colar ele aqui, ó, nas nossas variáveis de ambiente. Eu vou fazer aqui o token, vou passar ele aqui. Beleza, tem o token aqui, né, na nossa variável de ambiente. Agora eu vou começar a usar esse token. Deixa eu salvar. Tá? Legal. Agora ele já está funcionando aqui. Eu tenho agora que passar esse token aqui na nossa autorização. Então se eu vier aqui na lista, né, essa lista aqui do user, que tem o verify, ele vai verificar. E aí eu venho aqui na autenticação, eu vou passar aqui no bidder e eu vou passar o token aqui, aquela variável que eu criei lá.
né, do token. Criando essa variável aqui, eu estou injetando um token no nosso beater token aqui, que é uma informação que vai no read aqui do nossa requisição HTTP. Se eu enviar, aí ele vai trazer as informações. Mas aí o que acontece? Se eu enviar qualquer dado aqui, ó, ele vai considerar que isso aqui é um token, a não ser que eu não envio nada. Porque a única coisa que eu estou fazendo aqui no nosso middleware é verificar se contém um token. Então o que a gente precisa? A gente precisa verificar se esse token ele é verdadeiro ou não. Então a gente vai tirar esse next daqui, né? A gente vai passar ele pro lugar onde ele deve ficar, que é aqui no final. Agora a gente vai ver por quê. Então agora a gente vai começar a fazer o que? A fazer as nossas verificações aqui para poder ver se o nosso token é verdadeiro. Primeira coisa que a gente vai fazer é separar o beater do token, né? Por quê? Porque eles vêm junto lá na requisição do read. Ele vem o nome grandão lá, beater, espaço e o token nosso. Então, a gente vai fazer aqui no Ralph Ferreira um split para poder separar eles quando ele achar esse espaço. Porque lá na nossa requisição ele vem assim, ó, beater, aí espaço, nosso token grandão, beleza? Aí quando a gente fizer a separação aqui, ó, do nome beater minúsculo com o nosso token, a gente vai conseguir usar ele separadamente ali para poder fazer a verificação do nosso token fornecido ali no nosso HTTP. Então aqui a gente vai criar uma situação onde ele vai verificar se esse token existe, né? E se esse beater a gente colocar low case, porque ele vai vir todo minúsculo, ele é diferente de beater, beleza? Então a gente aqui vai fazer essa verificação. Se caso der algum tipo de exceção, a gente vai retornar aqui esse cara aqui, ó, falando que é necessário que ele faça, né, um token inválido. Então a gente vai passar aqui um token inválido para ele, beleza? Feito isso, agora a gente vai começar a fazer a verificação e decodificação do token, que até aqui a gente tratou as possibilidades de erro, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é o decode. Então vamos fazer aqui o decode para poder pegar aqui a nossa dependência do JSON Web Token e fazer uma verificação. Vamos fazer um verify e ele vai verificar o que? O token. Se ele vai pegar o nosso env lá da nossa variável, que é o nosso JWT secret as string, e aí a gente vai fazer o que? Passar aqui o nosso ID, né, de usuário, beleza? Então ele vai decodificar aqui o nosso token, né? Então a gente vai atribuir a esse usuário uma autenticação. Bora lá. Ele vai passar um request aqui. Ponto aqui. Atribuir ID. Vírgula. Deixa eu passar aqui esse request de autenticação. Aqui tem o response. O next. Certo, isso aqui. Esse next é o next function lá em cima. Tá. Achei estranho dele tá
dando erro. Ah, esse aqui, ó. Isso aqui é uma chave, isso aqui não é um parênteses. A gente tá dando, a gente tá passando aqui nessa a funçãozinha de ID ali para pegar o número do usuário, beleza? Agora a gente vai conseguir então usar o request aqui, o user, e aí a gente vai passar o ID aqui novamente, só que um decode ID, né? Pronto, né? Atribuímos aqui o nosso usuário a autenticação de requisição e agora ele vai passar o controle para a próxima função da rota. Vamos fazer o teste aqui então na nossa lista para ver se está funcionando. Ele compilou ali certinho. Ali a gente está passando um token inválido. Se a gente passar qualquer coisa, o token é inválido. Se a gente passar um token inválido, é para ele mostrar a lista dos dados para a gente. E foi o que aconteceu aqui. Então agora a gente está autenticando aqui as nossas rotas com o nosso middleware. Agora a gente pode fazer a verificação de todas as nossas rotas do nosso sistema aqui, né? Todas as rotas que forem de ser verificadas, que precisar de autenticação do token, a gente pode passar aqui, beleza?